Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. Um forte ruído de tiro é ouvido na Praça Dealey, um dos lugares mais movimentados da cidade. Os tiros foram disparados em direção a ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos. Um terror tomou conta das redondezas. Esse foi o quarto e último presidente dos Estados Unidos que foi sumariamente morto por violência no exercício de seu cargo. E da mesma forma que Abraham Lincoln, o primeiro presidente a sofrer esse destino, o último é uma figura que faz parte do imaginário do povo americano como símbolo do progresso, além de, é claro, das diversas teorias da conspiração que debatem a sua morte. E é exatamente por isso que chegou a hora de falarmos da vida de JFK, o presidente popstar. John Fitzgerald Kennedy nasceu em 29 de maio de 1917, em Massachusetts. Ele era filho de uma importante família local. Seu pai, Joseph Kennedy, era um empresário rico de sangue irlandês e que, diga-se de passagem, contava com muito capital político. Ele serviu como nada menos do que embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido entre os anos de 1938 e 1940, uma época que vocês sabem que foi bem complicada. Já sua mãe, Rose Fitzgerald, era filha de ninguém menos do que o prefeito da cidade de Boston, John Fitzgerald. Ou seja, era bem claro que o jovem JFK estava inserido numa família de elite e que isso influenciou ele e seus irmãos. Importante destacar também que, além de John, o casal Joseph e Rose tiveram vários filhos importantes. Robert Francis Kennedy, ex-procurador-geral dos Estados Unidos e senador por Nova York, que tinha importantes pretensões presidenciais e, assim como seu irmão, fora assassinado. Ted Kennedy, um dos senadores mais longevos da história dos Estados Unidos, que serviu como representante de Massachusetts entre 1962 até 2009, o ano de sua morte. Mas muito bem, a infância do futuro presidente foi tranquila e bem abastada. Mas bem abastada mesmo, morando em lugares chiques como uma mansão de 20 quartos em Nova York, ou sendo presidente de um clube de escoteiros ricos, além de ter uma grande casa cinematográfica na Flórida. Além disso, o jovem John estudou nas melhores escolas do país e pôde ainda na década de 30 conhecer a Europa, dado o ofício de seu pai, o que ajudou na formação intelectual do rapaz. Ainda na década de 30 ingressou na prestigiada Universidade Harvard, em seu estado natal, onde graduou-se em ciência política e seguiu até o doutorado. Doutorado que, junto com as conexões políticas de seu pai, lhe permitiram fazer coisas muito interessantes. Kennedy observou de perto o parlamento inglês, visto que seu pai morava em Londres na época. E também acompanhou a ascensão de Churchill, a tensão e fragilidade de Neville Chamberlain, assim como o desastroso Acordo de Munique, que foi um dos objetos de sua tese de doutorado, e também teve bastante contato com a sombra de Hitler sobre o dia a dia britânico. Além disso, Kennedy conseguiu a oportunidade de estudar na União Soviética, onde conheceu de perto o regime de Stalin. Ou seja, em termos de conhecimento, Kennedy era um aspirante político com bastante informação e formação intelectual. E juntamente com essa formação, ele acabou tomando uma das decisões mais importantes de sua vida. No ano de 1941, ele se alistou na Marinha Norte-Americana. E mesmo antes de oficializarem os termos, Kennedy já imaginava que seria inevitável o conflito com o eixo. Suas previsões estavam corretas. Os Estados Unidos participaram ativamente do conflito e Kennedy estava no fronte pilotando pequenas embarcações de ataque, o que fez com que o futuro presidente fosse considerado um herói de guerra. Entretanto, durante o confronto, Kennedy perdeu seu irmão mais velho, Joseph Jr. Joseph estava sendo formado para ser o político de proa da família, o que fez com que John, dada sua formação intelectual e seu conhecimento, tornasse a bola da vez no seio da família Kennedy. E logo em 1946 veio a primeira oportunidade. Entrou no Partido Democrata e saiu eleito para uma função análoga a deputado federal nos Estados Unidos. Permaneceu 6 anos no posto e durante o período dava mostras de que seria um político diferenciado. Inclusive, em diversas oportunidades, não voltou junto com o partido e começou a ter projeção nacional. Muitos já imaginavam que ele chegaria longe, como de fato chegou. Em 1952, vira senador pela sua terra natal. Durante seu mandato como senador, casou-se também com Jacqueline Lee Bouvier,
uma moça de alta sociedade do estado de Nova York, que seria tão famosa quanto seu marido. Durante esse período, passou por um tratamento de sua coluna e ganhou nada mais, nada menos do que um Pulitzer pelo livro Perfis de Coragem. Mas, mesmo assim, sendo uma estranha ascensão, Kennedy convivia com acusações de ser muito próximo de Joseph McCarthy, o famoso ideólogo do macartismo, pois o mesmo era amigo de seus pais. Para quem não sabe, Joseph McCarthy foi simplesmente o maior censor da história dos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria perseguiu muitos intelectuais e especialmente roteiristas de cinema, veja só. Mas muito bem. Mesmo assim, com ou sem o apoio de McCarthy, Kennedy já era um rolo compressor político nessa altura. Com projeção nacional, muito dinheiro à disposição, um casamento de revista de alta sociedade e bastante talento para articulação e retórica, Kennedy decidiu apostar em uma candidatura a presidente dos Estados Unidos em 1960, mesmo convivendo com a descrença da possibilidade de um católico ocupar a Casa Branca. De qualquer forma, ele acabou sendo escolhido pelo partido e tinha um grande desafio: como convencer os eleitores ultraconservadores do sul dos Estados Unidos que um católico, nortista, descendente de irlandês e de certa forma um liberal poderia conquistar os votos da região. Bom, sua estratégia foi inteligente. Kennedy acertou uma chapa com o lendário senador do Texas, Lyndon Johnson, para ser seu vice-presidente. Ele era o que nós chamamos hoje em dia de Blue Dog e tem bastante envolvimento com a história do Brasil, mas isso é um papo para outro vídeo. Johnson era um texano raiz, com sotaque muito forte, conservador e que tinha simpatia da elite sulista em uma época em que o Partido Democrata tinha importantes quadros conservadores. E nessa disputa, eles teriam pela frente nada mais nada menos do que o vice-presidente dos Estados Unidos e favorito para as eleições, Richard Nixon. Só que o carisma de JFK prevaleceu, dando show nos debates e se mostrando muito mais capaz do que Nixon. Desta forma, Kennedy reverteu o favoritismo e acabou sendo eleito como o 35º presidente dos Estados Unidos da América. Tomou posse no dia 20 de janeiro de 1961 e logo na inauguração soltou uma das mais célebres frases da política americana: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E seus 2 anos como presidente, de fato, foram dos mais marcantes da história dos Estados Unidos. Ele foi responsável por criar uma aliança para o progresso, para frear a expansão da influência da União Soviética na América Latina. Se envolveu na queda de alguns governos. Injetou muito dinheiro na corrida espacial para tomar a dianteira na disputa ideológica com a União Soviética. Comandou o fracasso da invasão da Baía dos Porcos e liderou a crise dos mísseis na ilha de Cuba. Fomentou também internamente a agricultura, saúde e educação com o chamado Corpo da Paz. Além disso, gastou bastante dinheiro com a Guerra do Vietnã e chegou a um acordo com o Reino Unido e a União Soviética no Tratado de Proibição de Testes Nucleares, uma espécie de versão preliminar do famoso Tratado da Não Proliferação Nuclear. Como vocês podem perceber, a década de 60 foi bem movimentada e Kennedy, além de ser um presidente, era também uma celebridade, que obviamente despertava paixões e aversões. E foi então, em uma visita ao Texas, no ano de 1963, que veio o triste fim. Kennedy tinha planos de iniciar a campanha para sua reeleição no local, mas, durante um desfile com o carro conversível, acabou sendo alvejado por Lee Harvey Oswald. E, após matar Kennedy, Lee Oswald acabou sendo o grande pontapé para milhares de teorias da conspiração. Existem narrativas sobre um possível envolvimento da CIA ou até mesmo da União Soviética. Um mistério que provavelmente nunca terá resposta. Mas, fato é que Kennedy inaugurou uma era de presidentes celebridades e aumentou a paranoia em relação à segurança de figuras públicas importantes nos Estados Unidos. E mesmo com tão pouco tempo de presidência, Kennedy se tornou, talvez, o presidente americano mais famoso do século XX. E, bom,
É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.